Eu lembro muito bem quando tava no comecinho ali, microservices ali no começo. E até era difícil você imaginar, porque para quem trabalhava com grandes empresas, né, poxa, o tanto de coisa que você fazia, conecta com tal sistema, conecta com sei o que lá, tem transação com banco de dados A, banco de dados B, JMS e... Meu, tudo isso você vai fazer e você tem que fazer. Ah, põe num servidor gordinho, né? No monolito. Aí você vai lá, puf, vem um monte de coisa aqui nessa curva do hype que dá pra gente uma diferença, né? Pô, vai por aqui que talvez faça sentido, Sim. né? Eu lembro nessa época, eu lembrava de duas coisas que as pessoas falavam muito sobre monolito e microservice. Cara, que eu olho pra trás e falo, cara, parece que, tipo, era a galera falando que celular faz mal pra saúde, sabe? É um negócio que o primeiro era sobre application server, né? Na época de JBoss, WebSphere, etc. Então eu questionava, cara, por que eu vou trazer toda essa complexidade de configuração de ambiente para dentro da aplicação, né? Configurar endpoint JMS, runtime, etc. Eu não falo, não, isso tem que ser coisa de um administrador de sistema. Eu boto lá e o cara configura isso direto no application server. Cara, isso é hoje com Docker é impensável você pensar uma coisa desse tipo, né? Exatamente. E Containers também já esteve aqui nessa curva já também. Esteve aí. Então, hoje você pensar nesse tipo de administração horizontal, tipo, totalmente fechada para um monte de aplicações não faz muito sentido. E a gente está pegando aqui o gancho de algumas coisas que já estiveram aí, né? Mas, ó, viraram realidade, né? Então, containers, aplicações distribuídas e tudo que é lugar, aquela bagunça toda, né? Aquela meshed apps. Aí agora o que você precisa? Você precisa observar todo esse ecossistema, né? E aí, a partir daí, você já direcionar o seu desenvolvimento. Então, é um conceito que está Tá aqui, no né? hype. Agora, depois de todo mundo fazer isso, né? Trazer as aplicações, explodir elas, colocar em containers distintos, a gente falou, bom, agora precisa monitorar. Como é que observa essa parada? Exatamente. Como é que observa, como é que você mede isso constantemente, te gera alertas para você poder desenvolver proativamente para atender isso, né? E aí a gente revisita também uma frase que a gente falou aqui, essa curva ela nasce conforme as necessidades de mercado, né? Então as pessoas vão mudando o comportamento, essa curva vai mudando também, né? Sim. E isso que você falou, cara, da observabilidade que está aqui e que já há algum tempo é discutido, né, por causa das transações serem muito distribuídas, mensageria, streaming para cá, para lá, etc. É muito interessante como isso gerou essa necessidade de mercado, né? E como gerou também um novo conceito de monitoramento. Que quando a gente está falando de uma coisa que está totalmente distribuída, que você precisa entender exatamente o que está acontecendo, o que a gente fazia antes no monitoramento? Você olhava para como é que está o servidor? A aplicação está em pé? Como é que está esse outro servidor? Está em pé? Porque era tudo monolito, era tudo uma coisa só. Quando você tem uma única transação passando por várias outras aplicações, você tem que observar e não monitorar. E é isso que eu acho muito foda entre... Tô fazendo um off-topic, tá, pessoal? Um parênteses. Só uma contemplação que eu acho muito foda do conceito de observabilidade emocionado, e não de monitoramento. Tá emocionado, cara. Ele tá falando da etimologia da palavra, né, velho? Por que foi escolhido? Tá filosófico. Cara, isso eu acho muito foda, o conceito de você observar o que de fato acontece, porque é tudo muito distribuído, né? E o que me surpreendeu nessa versão do Hype Cycle de tecnologias emergentes foi a imaturidade que a gente tem ainda da Open Telemetry, da telemetria aberta. Porque visto a necessidade que a gente tem... Isso são para tecnologias que não são Java, né? Não, já começou. Quanto tempo de episódio? Quanto tempo demorou pro Valdir puxar o saco do Java, velho? Pô, velho, lá tá aberto cara, já. Faz tempo, velho. de Tá novo. todo escancarado lá. Caralho, Você tem Java tatuado, né? Não tem. Não tem Java, mas ele tem uma xícara de café no ombro esquerdo. Entendeu? Isso explica algumas coisas. Não tem, não. Mas o fato, você tem razão, né? Poxa, os padrões de telemetria, né? Como é que a gente traz essas informações
dos runtimes, né, que são distintos. De forma padronizada. Exato. Né? Provavelmente as outras tecnologias estão copiando o que o Java já padronizou. Ai, caralho. Esse protocolo de OpenTelemetry, para quem não sabe, é uma coisa que está surgindo, né, Valdir, de como que os ativos eles se comunicam sobre sua saúde, sobre sua observabilidade de forma padronizada, mais ou menos como a gente falou dos padrões de Open Banking, etc. E tá no hype também. Que também tá no hype. Mas eu achei, cara, tão na pontinha, como eu te apareci aqui de novo, tá aqui no começo, cara, do triggering. E já tem especificação. Porque, na verdade, assim, né, se for levar em consideração também as próprias ferramentas de observabilidade, né, elas se anteciparam, né? Saiu instalando um agente e falou, beleza, não tem especificação, eu vou lá e instalo algum agente na máquina e consome, né? Ou no caso dos frameworks, né, eles vão lá e você coloca alguma dependênciazinha que ela expõe o dado e tal. Então, mas é evidente que é muito melhor quando tem um padrão, né? É que eu acho legal que... Aqui, ó. OpenTelemetry tava aqui. Aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente. Tá subindo aí. Exato. E o outro que tá lá que eu acho muito bacana... Deixa eu terminar o raciocínio anterior, porque eu me empolgo. Né? Mas quando a gente fala dessa questão de observabilidade, que você falou que os próprios vendors se adiantaram, etc., eu acho bacana que primeiro o conceito amadureceu. Sim. Então, você amadureceu o conceito de observabilidade, você amadureceu o conceito de log centralizado, você amadureceu o conceito de transação, de mesh, e agora surgiu aquela coisa de, agora a gente precisa ter um padrão para comunicar essa parada toda, né? Eu acho que se você especificasse um padrão antes, talvez você pudesse começar um pouco. Não seria conceito, maduro, né? Não seria um padrão maduro, seria um padrão que teria várias versões de atualização para poder... Isso. Pô, o que você acha? Você vai lá e fala uma coisa e volta, né? O outro vai lá e fala... Isso. Hoje a gente já tem meio que... Galera, é isso aqui, ó. Observabilidade é isso. Agora, como é que a gente padroniza essa comunicação, né? Uma coisa que eu tenho curiosidade, por ignorância na área... Né? Puta merda, você é muito humilde. Não, mas eu tô falando de um negócio que eu não conheço, que eu fiquei curioso de saber, e como um bom arquiteto eu nunca fico curioso por nada, vou ter que chegar em casa e pesquisar o que é essa parada, é o Data Observability. Boa, cara. Tá ali um pouquinho mais pra cima, ó. Subindo da curva. Como essa aqui, ó, Data Observability. Tá muito rápido isso aqui, mas na próxima a gente melhora. Cara, como deve ser essa questão de Data Observability? Vai ganhar uma... Você não trouxe o Rudy aqui? Verdade. Um abraço, Rudy. Rudy, você tem a missão de vir aqui nesse mesmo podcast e falar sobre Data Observability. Porque acho que tem tudo a ver com governança de dados. E outro dia eu vi ele dando uma aula, cara, de uma organização que ele fez lá na empresa que a gente trabalha, né? É sobre o catálogo de dados, mostrando todo o fluxo da informação, né, na empresa. Então eu acho que faz todo sentido ele vir aqui falar pra gente isso. Provavelmente ele já tá pensando nisso. Data Observability. Ele é um cara à frente do tempo dele. Sim. Precisa conhecer. Vamos lá. Abraço, Rudy.